Antes da gente começar, gostaria de chamar vocês para a gente fazer uma oração. Nós temos visto, tenho certeza que vocês têm acompanhado as notícias, né, no Brasil. Infelizmente, ontem em São Paulo deu um temporal lá e muita gente perdeu muita coisa. Graças a Deus parece que vidas não foram perdidas, pelo menos não por enquanto, que nós sabemos na notícia, mas a gente vê alguns vídeos assim impressionantes de pessoas dentro da estação de metrô segurando nas grades para não ser arrastada pela enxurrada, e pessoas perdendo tudo, né? Perdendo móveis, perdendo casa, perdendo carro. E eu até falei com a Adriana ontem, né? Falou, lá no Brasil é tão difícil conquistar alguma coisa. Não que em outros lugares não seja, mas no Brasil é muito difícil, né, conquistar alguma coisa. E a gente compra um carro, e aí a gente compra o carro e tem que pagar o carro e não tem dinheiro para fazer o seguro do carro, né? E essas pessoas perdendo tudo, infelizmente. E a gente fica triste, né? E no Rio Grande do Sul também, em alguns lugares, em Santa Catarina também, em alguns lugares. Em contrapartida, em alguns lugares do Rio Grande do Sul, que o ano passado estava chovendo, debaixo d'água, esse ano eles estão sofrendo com a estiagem, não está chovendo. E eles estão perdendo a colheita por causa disso, né? Então, assim, infelizmente, são coisas que a gente não tem mesmo controle. E aí você vê em Los Angeles, tudo se acabando em fogo, e em compensação, no centro dos Estados Unidos e na Flórida, onde não tinha neve há tantos anos, agora está nevando, né? Então, nós vemos que tudo está, para nós, aos nossos olhos, está bagunçado, mas está tudo sob o controle do Senhor. E nós estamos vendo a cada dia que o final dos tempos está cada vez mais próximo, né? Nós temos visto sinais e sinais disso. Então, vamos orar, vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero, em nome de Jesus, colocar essas famílias, ó Senhor, que estão sendo afetadas com as chuvas, com as queimadas, com a neve, com a falta de chuva. Senhor Deus, nós queremos clamar pela Tua misericórdia, Pai. Que o Senhor cuide dos seus que estão ali, mas que principalmente esses seus que estão ali possam proclamar o Teu Evangelho para aqueles que não Te conhecem. Que as pessoas possam vir a reconhecer que o Senhor ainda é Senhor, mesmo em meio ao caos. Quando nós achamos que não tem mais solução, o Senhor entra com a Tua provisão. O Senhor é detentor de todo o poder, de toda a honra, de toda a glória, e nós cremos nisso, Senhor. Nós oramos por aqueles enlutados, por aqueles entristecidos, que o Teu Espírito Santo Consolador se achegue a eles, que eles possam olhar para o Senhor, porque é somente do Senhor que vem o nosso socorro. Nós oramos também por aqueles aqui entre nós, na nossa congregação, e amigos e familiares que nós temos, que estão adoecidos, ó Pai. Nós também cremos que o Senhor ainda pode curar hoje. Nós cremos no Teu poder, e nós oramos pela cura desses, ó Pai, que estão adoecidos. Em especial, nós queremos colocar a nossa irmã Glenice diante do Senhor também. Que o Senhor cuide da Tua serva, cuide do pastor Macmillan, da Iona, da Ruth, lá no Brasil, que estão com corações entristecidos, ó Pai, pela situação que a irmã Glenice está. Mas, Senhor, ela nos encoraja todos os dias com a demonstração de fé que ela tem. Ela canta louvores ao Senhor, mesmo com a memória debilitada, com o corpo debilitado, aos 86 anos, ela continua louvando ao Senhor. Nós Te agradecemos por isso, pelo exemplo que ela sempre foi e que ela continua sendo para nós. De uma cristã fiel, de uma pessoa que sempre dependeu do Senhor, que sempre confiou no Senhor. Que isso sirva de exemplo para nós, que somos mais jovens e que um dia, talvez chegaremos lá. Que se chegarmos, nós possamos ter também essa realidade viva em nossa vida. Louvando ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Pai. Obrigado por essa noite aqui também. Obrigado pela Tua palavra que vai ser exposta aqui essa noite. Obrigado pelo privilégio que temos de estarmos aqui para ouvir a Tua palavra. Obrigado pelos meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui. Obrigado por aqueles que nos visitam, porque nós entendemos que foi o Senhor mesmo que os atraiu até aqui. Aqueles que nos assistem também, que o Senhor os abençoe e que o Teu nome, Senhor, possa ser glorificado em tudo. Porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Nós louvamos ao Senhor por quem o Senhor é. Não somente por aquilo que o Senhor pode fazer, o que o Senhor já fez, mas nós Te louvamos por quem o Senhor é.
o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Obrigado, Pai. Obrigado pela salvação que temos no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, seu único Filho. Obrigado, Pai. É no nome santo dele que nós oramos e te agradecemos. Amém. 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 Então hoje eu quero dar continuidade à nossa série de sermões que nós temos feito todo domingo. É uma série que eu intitulei de Vão e Deem Fruto, que é o tema para o ano aqui em Cliff Oak Church, para 2025. E hoje eu quero falar sobre o chamado universal para o discipulado. O chamado universal para o discipulado. Claro que nós temos estudado junto acerca dessas coisas, e nós temos visto algumas implicações para que nós, como crentes no Senhor Jesus, ou para aqueles que venham a se tornar crentes no Senhor Jesus, possam obedecer ao chamado de ir e dar bons frutos, ou ir e dar bom fruto, né? Então, vale salientar, vale ressaltar, lembrar vocês de que eu tenho falado, a Bíblia diz, né, e nós temos discutido sobre isso, que longe de Jesus, ou afastado do Senhor Jesus, por mais boas intenções que nós tenhamos, é impossível nós gerarmos bom fruto, porque o bom fruto só vem daquele que está alicerçado no Senhor, daqueles que está seguindo ao Senhor, daquele que está obedecendo ao Senhor, daquele que está ligado ao Senhor. Como ele mesmo disse, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, e meu pai é o agricultor. Então, uma vez que estamos enxertados nessa videira, por causa do Senhor Jesus Cristo, então nós podemos gerar bons frutos. Por quê? Porque o fruto não é nosso, o fruto vem dele, é ele quem gera em nós esse fruto, e nós então entregamos esse fruto. Então é importante que nós entendamos isso. Como já mencionei antes, existe para nós a necessidade e a responsabilidade de entendermos corretamente esse chamado. Porque o chamado não é, venha, ouça o evangelho, seja salvo e fique como está. O chamado não é esse, o chamado é ide e fazei discípulos, ide e pregai, vão e deem frutos. Sejam, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, disse Paulo. Então o chamado não é para que nós fiquemos inertes, vivendo a nossa vida como se não houvesse amanhã. Como diz o poeta, deixa a vida me levar, vida leva eu. Se você pensar assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu vou te dizer para onde você vai. Para o inferno. Se você deixar a sua vida te levar, é para lá que você vai. Porque nós devemos entender que nós, crentes no Senhor, e aqueles que não são, mesmo aqueles que não são, precisamos entender que existe um propósito muito maior do que nós pensamos. Hoje, então, eu gostaria de abordar aquele que é um dos mais conhecidos textos bíblicos acerca do chamado ao ide e fazer discípulos. Vamos ler juntos. Abram suas Bíblias, por favor, Mateus capítulo 28, nós vamos ler dos versos 18 a 20. Mateus 28, dos versos 18 a 20. Então, Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Existe aqui um comando para os discípulos, e para os discípulos dos discípulos, e para os discípulos dos discípulos dos discípulos. Ide e fazei mais discípulos. Então, a primeira coisa que eu gostaria de discutir, o meu primeiro ponto para essa noite é a autoridade de Cristo sobre todas as nações. A autoridade de Cristo sobre todas as nações, não só todas as nações, mas sobre todas as coisas. Que se encontra aqui no verso 18, a parte B do verso 18. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E não foi Paulo, nem Pedro, nem João, nem Maria, nem José que disse isso. Foi o próprio Senhor Jesus. Foi-me dada toda a autoridade.
toda a autoridade no céu e na terra. Colossenses 1, 16 e 17, Paulo escrevendo à igreja de Colosso, ele diz o seguinte: pois nele, em Cristo, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Paulo, então, aqui não está contradizendo, mas ele está reafirmando o que disse Jesus, que dele é a autoridade, dele são todas as coisas, nele foram criadas todas as coisas, e Paulo aqui está enfatizando exatamente a mesma coisa. A autoridade de Jesus é resultado da sua obra redentora. Como nós cantamos aqui hoje, como a Adriana disse no início, tudo é por Ele, tudo é para Ele, Ele está desde o princípio, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele viveu uma vida sem pecado, sendo o Criador de todas as coisas, Ele viveu uma vida sem pecado, morreu pelos pecados dos outros, mas Ele ressuscitou e está vivo, assentado à direita do Pai, demonstrando assim que Ele tem poder sobre a morte e sobre o pecado. Cristo na cruz, Ele não venceu só o pecado. Cristo na cruz, Ele venceu a morte. E isso deveria gerar em nós entusiasmo. Isso deveria gerar em nós gratidão. Por quê? Porque em Cristo, mesmo que eu morra, ainda assim viverei, diz a palavra do Senhor. Porque em Cristo não existe morte. Existe a morte do corpo, existe a morte física, mas não a morte eterna, não a morte espiritual, porque em Cristo em Cristo temos vida eterna. Então Ele venceu não só os pecados, mas Ele venceu a morte. A ressurreição de Cristo é a confirmação do domínio de Cristo sobre todas as coisas. Imagine só você a cena, Cristo morrendo na cruz do Calvário e Satanás celebrando. Eu venci. Sabe por quê? Porque Satanás ele não é onisciente, ele não é onipotente, ele não é onipresente. Ele não sabia. Por mais que Cristo havia dado sinais e havia dito aos seus discípulos que Ele iria voltar, que Ele iria ressuscitar, Satanás, naquela hora, bateu palma para a sua vitória e disse: eu venci. E Cristo, ao ressuscitar, Ele derrota Satanás de uma vez por todas, Ele derrota a morte. É esse Cristo que nós servimos, é esse Cristo que nós pregamos, é esse Cristo a quem nós anunciamos. O Senhor do Senhor, o Deus dos deuses, aquele cujo um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará, crendo ou não, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Então, após a sua ressurreição, Jesus ele é exaltado como Rei dos Reis. Veja, ele não só ressuscitou, Ele está hoje assentado à destra do Pai, governando o universo. Ele é Rei dos Reis. A autoridade universal, entendam bem essa palavra, por favor, não confundam. E quando eu digo autoridade universal, é de universo. Essa autoridade universal, ele declara em Mateus 28, 18, que nós acabamos de ler, refere-se tanto ao seu domínio cósmico, quanto ao seu reinado espiritual sobre a vida dos crentes. Filipenses 2, de 9 a 11, Paulo descreve Cristo como o servo fiel de Deus, como aquele que, sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo e se entregou e serviu e sofreu, a morte mais horrenda de todas, a morte de cruz. Mas Deus o exaltou a uma posição de supremacia. E repito, a quem um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Irmãos, e esse dia vai chegar. Nós precisamos crer nisso. Aliás, é por isso que nós estamos aqui. Porque nós sabemos, nós cremos que esse dia vai chegar. Então a autoridade de Cristo, ela é central para a missão da igreja. A missão da igreja não depende do pastor, a missão da igreja não depende do líder, a missão da igreja não depende do evangelista, a missão da igreja não depende de ninguém, a missão da igreja depende de Cristo. Irmãos, a Bíblia diz que se você não falar, que se você não proclamar, as pedras vão clamar. Mas o evangelho não deixará de ser anunciado. O evangelho não deixará de ser anunciado. Então essa autoridade de Cristo, ela é central para a missão da igreja em espalhar o reino de Deus na terra.
Esse reinado começou a ser inaugurado com a vinda de Jesus e continuará até a consumação do século, que nós acabamos de ler. Em Mateus 24, 14, Jesus também diz isso. Ele diz que o reino será pregado em todo o mundo, antes do fim. Antes do fim de todas as coisas, o evangelho será pregado em todos os cantos da terra. Então por que eu sei que Jesus não vai voltar ainda amanhã? Porque o evangelho ainda não foi pregado em todos os cantos da terra. Porque o anticristo ainda não se levantou. Nós temos sinais na Bíblia que nos dizem isso. Então, nós não podemos dizer, e se Cristo voltar amanhã? Não, Ele não vai voltar amanhã. Porque a Bíblia nos diz que Ele ainda não vai voltar amanhã. Porque o anticristo ainda não se levantou, a paz mundial ainda não foi decretada, e o evangelho ainda não foi pregado em todos os cantos da terra. Porém, entretanto, contudo, todavia, nós temos visto sinais desse fim, e nós estamos próximos do fim. E não espantem se entre 2025 e 2026 não se levantar alguém dizendo que é o salvador da pátria, que vai promover a paz mundial, que vai falar com a Rússia, vai falar com a China, vai falar com os Estados Unidos, que são os principais, vai chamar todo mundo, colocar embaixo do braço e falar assim, olha, eu vou resolver o conflito, fiquem tranquilos, não se espantem. E esse é o que vai bater no peito e dizer, eu sou o Cristo. Aí sim, nós podemos começar a ficar mais preocupados. Aí sim. Mas, ao dizer que ainda não, eu quero dizer que nós temos urgência. Porque talvez para mim ou para você não haverá amanhã. Porque não podemos nos garantir, ninguém garante que você vai acordar amanhã. Nem você pode garantir isso. Ninguém garante se você amanhã vai abrir os seus olhos. Nós não sabemos o dia de amanhã, somente o Senhor sabe. Então para nós é urgência. Para nós temos que ir e pregar e evangelizar e proclamar o reino do Senhor. Por isso que existe a urgência. Jesus, ele não limita a sua autoridade a uma esfera somente. Ele tem controle sobre todos os aspectos da criação, tanto celestiais quanto terrestres. Essa autoridade garante que Jesus governa a igreja e protege o seu povo. A Bíblia também diz que as portas do inferno não... Por que você acha que a igreja está viva até hoje? Quantas foram as tentativas de destruir a igreja de Cristo? Estude um pouquinho da história da igreja. Você vai ver que se a igreja dependesse dos homens, ela tinha acabado no primeiro século. Antes do ano 100, a igreja teria acabado. Porque os apóstolos foram todos assassinados, com exceção de João. Se a igreja dependesse de homem, teria acabado ali. Depois deles vieram outros mártires. Se fosse para acabar, também teria acabado ali. Depois disso veio a Inquisição. Se fosse para acabar, teria acabado ali. Depois vem Constantino. E depois vem outras guerras. E vem guerra religiosa. E até hoje nós vivemos elas. E aí vem um daqui falando que essa igreja aqui é boa. O outro vem falando, não, essa igreja aqui é que salva. O outro vem falando, não, essa aqui é. Se fosse para acabar, que teria acabado, irmãos. Mas sabe por que não acaba? Porque a igreja não pertence a homem, a igreja pertence ao Senhor. E Ele é quem tem autoridade sobre a igreja. Então, com base nessa autoridade, Jesus envia os seus discípulos para fazer discípulos de onde? De todas as nações. Se você acha que você saiu lá do Brasil para vir aqui só ganhar dinheiro, você está enganado. Você não saiu do Brasil para vir aqui só ganhar dinheiro. Se você está ganhando dinheiro e vai ganhar dinheiro, glória a Deus por isso. Não estou falando que isso é errado também não. Porque eu também não vim aqui de bobo não vim aqui de alegre não. Eu também vim para cá querendo uma vida melhor, querendo construir um futuro melhor para mim, para minha esposa, para nossa família. Tudo bem que no meio do caminho Deus mudou tudo, né? E aí eu me lasquei todo, né? E aí Deus me chama para o pastorado. Aí eu falei, e agora? Mas isso é outro assunto. O que eu quero dizer para você é que nós fazemos os nossos planos, mas os planos do Senhor são muito maiores que o nosso. Ele tem outros planos. Então, o nosso papel é orarmos para que os nossos planos estejam de acordo com os planos do Senhor para nós.
Não ore diferente, irmãos, meus amigos, não ore diferente disso. Não ore, Senhor, abençoe os meus planos. Não ore assim, porque essa é uma maneira errada de orar. Ore, Senhor, alinhe os meus planos aos seus. Essa é a maneira correta de orar. Faça com que eu entenda a sua vontade para a minha vida. Senhor, me usa onde quer que eu esteja, seja no trabalho, ganhando dinheiro, não tem problema. Seja no trabalho, que eu seja luz no trabalho. Onde eu estiver trabalhando, que eu possa ser luz do Senhor naquele lugar. Se eu estiver em contato com outras pessoas, me use para falar da tua salvação para essas pessoas. É disso que eu estou falando, de propósito. O nosso propósito não pode, não deve ser. E seria até uma perca de tempo se o nosso propósito fosse só vir aqui, ganhar dinheiro e voltar embora para o Brasil, gastar todo o dinheiro para ter que voltar para cá de novo depois. Eu estou aqui tem 20 anos. Quantos de vocês já viram? Que vieram, fizeram, foram, gastaram, voltaram, estão aqui de novo. Porque o propósito era esse. O propósito não pode ser só esse. O Senhor tem muito mais para a sua igreja, o Senhor tem muito mais para nós. E João 16, 33, João 16, 33, Jesus afirma que nós nesse mundo teremos aflições. Mas Ele nos encoraja dizendo, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E eu estou com vocês. Ele disse, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Irmãos, o escritor aos Hebreus 1:3, descreve Jesus como aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Isso deveria gerar em nós a certeza de que, em meio às incertezas do mundo, Cristo está absolutamente no controle. Ele está no controle. Talvez você olhe ao seu redor e só veja caos. E é o que nós vemos. Você mora em Canintal. A maioria de vocês mora em Canintal. Se você não vê caos, eu não sei o que você está vendo. Nós só vemos caos ao nosso redor. Né? Mas Cristo está no controle. Cristo, Ele não vai reinar. Cristo, Ele já reina. Ele já reina. Mas o seu reinado será plenamente manifestado na consumação dos tempos, diz a palavra do Senhor. A igreja, sob a liderança de Cristo, vive o já e o ainda não. É o já e o ainda não. O já é porque nós temos essa urgência de pregar, porque Ele já reina. Mas o ainda não, porque na consumação dos tempos, tudo isso vai acabar. Toda lágrima vai cessar, toda doença vai curar. E nós viveremos para sempre, gozando e louvando na presença do Senhor. Então é o já e o agora não. Então viva o já com os olhos no agora não. Viva o já pensando naquilo que nós vamos viver um dia. Mas viva o já com urgência. Com urgência. A mesma urgência que você tem em checar o seu Instagram quando você acorda de manhã, em checar o seu WhatsApp quando você acorda de manhã, a mesma urgência que você tem, que até aí o povo que tem os meninos pequenos, quando o menino vai, essa urgência que você pula da cama e vai lá, é essa urgência que nós temos que ter. A Adriana, quando a nossa neta era pequena, a Mariana já ficava lá com a gente, a Mariana não podia virar na cama, a Adriana ia lá e tentava escutar se ela estava respirando. É com essa urgência que nós temos que pregar o Evangelho. Vocês que são pais, vocês que são mães, vocês sabem exatamente o que eu estou dizendo. Quem nunca? Será, gente, que está vivo? Fica olhando para ver se a barriguinha está mexendo, se está respirando, né? Aí vira uns bichos feios desses quando cresce assim, né? Mas é com essa urgência que nós precisamos pregar o Evangelho. Então a igreja está sob essa liderança e vive o já e o ainda não. Apocalipse 11:15 nos diz o seguinte: o sétimo anjo trocou a sua trombeta, e houve altas vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Então, depois de nos dar a certeza de que Ele é o único, de que Ele é o início, de que Ele é o fim, de que Ele é o Criador de todas as coisas, aquele que detém todo o poder, que Ele é o Senhor do universo, agora Ele nos dá uma missão.
Então nós lemos no começo, no primeiro ponto aqui, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Agora, ele nos dá um comando. O comando para ir, batizar e ensinar. Ele diz, portanto, o restante do texto, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Vejam isso, vejam isso. Nós precisamos entender de uma vez por todas, que nós não devemos seguir doutrinas de homens. Nós seguimos a doutrina de Cristo. Nós seguimos a doutrina bíblica. Tudo o que o homem inventa não presta. Vocês estão entendendo isso? Tudo que o homem inventa, quando eu estou falando de doutrina, tudo que o homem inventa não presta, porque vem dele mesmo. Então nós precisamos entender essas coisas aqui. A obedecer tudo que eu lhes ordenei. Ele não diz, obedeçam ao que os meus apóstolos lhe ordenarem. Ele diz, tudo que eu lhes ordenei. E os apóstolos foram fiéis nos seus ensinamentos, tanto que nós vemos em Atos 2, quando diz que os fiéis que foram agregados à igreja, eles obedeciam à doutrina dos apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos pregavam a doutrina de Cristo, e assim por diante, e é por isso que a igreja cresceu, e é por isso que a igreja vem crescendo. Infelizmente, existem sim algumas outras por aí que não têm pregado a doutrina de Cristo, eles têm pregado a doutrina de homens, mas essas igrejas, eu vou te dizer com absoluta certeza, elas vão padecer. Elas vão padecer. Porque é a igreja de Cristo que vai ficar. Não é a igreja de fulano, ciclano, beltrano, com placa essa, aquela ou aquela outra. É a igreja de Cristo. Porque ele disse para nós, ele nunca disse, eu voltarei para buscar a igreja batista, a igreja metodista, a igreja presbiteriana ou a assembleia. Ele disse, eu voltarei para buscar a minha igreja. A minha igreja. A minha igreja. Então essa é a missão ativa da igreja. O verbo ir, no original grego, implica em movimento contínuo. Movimento contínuo e ação deliberada. É ir e continuar indo. Não é ir e parar, é ir e continuar indo, é contínuo. O chamado para ir não é a sugestão. O Senhor Jesus não disse, olhe, eu gostaria talvez que vocês me obedecessem e fossem. Mas só se você tiver tempo. Só se você tiver um tempinho na sua agenda, por favor, me ajude. O Senhor Jesus não é o pastor. Não o pastor Leandro. O pastor Leandro é que fala, por favor, gente, me ajuda. Eu preciso da ajuda de vocês, para que o reino avance. Eu não posso dar essa obrigação a vocês, porque eu não sou dono da igreja. Eu não posso dizer o que você vai fazer ou deixar de fazer, eu não sou o dono da igreja. Mas esse comando é o próprio Senhor que dá. Ele diz, ide e fazei discípulo de todas as nações. Jesus convoca os seus discípulos a se moverem além de suas fronteiras culturais e geográficas para alcançar todas as nações. Atos capítulo 1, verso 8, famoso texto que nós estudamos quase o ano inteiro, o ano passado. Atos capítulo 1, verso 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Vocês já leram o livro de Atos inteiro? Tentem ler o livro de Atos inteiro. Vocês vão perceber que o livro de Atos não termina. O livro de Atos não tem fim. Sabem por quê? Porque nós somos a continuação do livro de Atos. 2000 anos depois, nós continuamos Atos dos Apóstolos, que deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo, dizem alguns historiadores. Porque é o Espírito Santo atuando neles e através deles. Então nós somos essa continuação. Então a missão, ela não é restrita também ao grupo específico. Olha, pega o pastor, pega o Marcelo, a Adriana, e esse grupinho aqui vai lá e prega o evangelho. Não. O chamado é para todos. O chamado é universal. Ele é universal. A palavra nações refere-se a todos os povos. Todos os povos. Não é à toa que nós estamos aqui numa nação estranha,
numa língua estranha para muitos ainda, porque mas nós estamos aqui inseridos no meio deles, uma terra. Irmãos, se vocês estudarem a história da igreja, vocês vão ver que essa terra foi onde começou tudo, a questão de missões mundiais. Foi daqui que saíram os primeiros missionários para a América, e da América para o mundo, inclusive na América do Sul, onde nós estamos. Tudo saiu daqui. E hoje, gente da América do Sul, gente da América do Norte, gente da Ásia, gente da África, estão voltando para cá para pregar o Evangelho. Porque, infelizmente, essa terra virou as costas para o Evangelho. Essa terra que um dia foi considerada uma terra cristã, hoje é uma terra cheia de gente que não acredita em Deus e que viraram as costas para o Senhor. Por quê? Porque o Deus deles é o dinheiro. Essa terra é rica. Então, eles acham que não precisam do Senhor, porque eles têm tudo. Mas o Senhor nos chama a todas as nações. A todas as nações. Todos os povos. Isso reflete a promessa feita a Abraão. Veja a promessa que foi feita a Abraão. Todas as famílias da terra serão abençoadas por sua causa, Abraão. O Senhor disse. Gênesis 12, 3. Essa promessa foi a Abraão. E essa bênção da qual a Bíblia fala, não é outra coisa, mas o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Por quê? Porque Paulo, ele diz que nós somos em Cristo descendência de Abraão. Nós nos tornamos pela fé filhos de Abraão. Portanto, toda a descendência inclui os crentes no Senhor Jesus Cristo. Nós somos abençoados. Amém? Amém? Obrigado, vocês estão acordados. Nós somos abençoados. Nós somos. Essa missão é parte do propósito redentor do Senhor Jesus. O envio da igreja ao mundo é a continuação do plano de Deus para redimir a sua criação caída, chamando as pessoas de todas as nações para si. Você sabe qual é a igreja que mais cresce no mundo hoje? O local. Onde está situada a igreja que mais cresce hoje no mundo? Da China. Onde, ainda em muitos lugares e durante muito tempo, o evangelho era proibido de ser pregado. É a igreja que mais cresce. Sabe por quê? Porque eles têm urgência de pregar. Você já viu uma pessoa chorar porque teve acesso a uma Bíblia? Eu já. Lá na África. Eu vi uma pessoa chorar quando pegou na Bíblia. Nós temos esses testemunhos. Então existe aqui uma urgência. Essa missão, então, ela é parte do propósito de Deus em atrair nações para si. Veja, eu não converto ninguém, você não converte ninguém. Nós não convertemos ninguém. Nós apenas pregamos. Nós declaramos. Nós ensinamos. E o Senhor é quem dá o crescimento. É o Senhor é quem converte. É o Senhor é quem faz tudo. O nosso papel é ir e pregar. E o batismo. O batismo é um dos sacramentos fundamentais nas doutrinas da igreja. É um sinal de entrada no povo de Deus e nessa nova aliança com Cristo. Ele simboliza a purificação de pecado. A união com Cristo em sua morte e na sua ressurreição. E a concessão ou recebimento do Espírito Santo. Quando nós batizamos por imersão. Nós entendemos que ao imergir, ao afundar essa pessoa na água totalmente, ela então está simbolizando que ela morreu com Cristo. E ao levantar essa pessoa da água, o simbolismo é que ela ressuscitou com Cristo e para a glória de Cristo. Então nós, ao batizarmos alguém, ao proclamarmos o Evangelho e batizarmos alguém, essa pessoa está fazendo a sua declaração pública de fé. Eu pertenço ao Senhor, eu morri por Ele e revivi para Ele. É isso que fazemos no batismo. Romanos 6,
3 e 4 nos ensina o seguinte: ou vocês não sabem que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele, e na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também vivamos uma nova vida. O batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo destaca a obra da Trindade na salvação. E a doutrina da Trindade é uma doutrina um tanto quanto difícil de ser entendida. Como é que o Pai pode ser o Filho pode ser o Pai, pode ser o Espírito pode ser... É difícil de entender. É por isso que nós temos que estudar a Bíblia. É por isso que nós temos que orar e pedir esclarecimento do Espírito Santo. Cada pessoa da Trindade está envolvida. O Pai, Ele planeja a salvação, a redenção. O Filho a realiza e o Espírito aplica isso em nossas vidas. Veja isso. Então, irmãos, a morte de Cristo não foi um acidente. A morte de Cristo foi desde o início planejada pelo Pai. Ou a morte de Cristo na cruz para a nossa salvação não é um plano B de Deus. Olha, não deu nada certo. Eu mandei um dilúvio, matei todo mundo, comecei de novo, não deu certo. Eu tentei destruir Sodoma e Gomorra, também não deu certo. Aí morreram os profetas, também não foi. Aí veio... Não! A vinda de Cristo não é um plano B. A vinda de Cristo estava desde o início. Cristo veio especificamente para morrer pelos pecadores. Essa foi a vida de Cristo. Pregar o reino de Deus, e Cristo se entregou. Ele não foi entregue, ele se entregou para ser crucificado. Em nenhum momento ele resistiu, em nenhum momento ele poderia ter dito: olha, eu não sou culpado de nada que vocês estão dizendo. Eu não sou mentiroso, eu não sou um falso profeta, eu não sou um que faz algazarra, eu não sou um extremista, eu não sou nada disso. Olha ao seu redor, pergunte às pessoas: o que foi que eu fiz? Eu curei pessoas, eu curei doentes, eu curei leprosos, eu ressuscitei pessoas, eu só fiz o bem, por que vocês querem me matar? Ele poderia ter dito isso, mas ele foi para o matadouro como ovelha calada. Então ele se entregou. Batizar em nome da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito não é apenas um ritual para o crente, mas é uma declaração pública de que o batismo pertence a Deus. E isso estabelece uma nova identidade como parte do corpo de Cristo e uma vida de comunhão com Deus. Irmãos, em Cristo nós recebemos uma nova identidade. Em Cristo nós somos nova criação. A partir do momento da nossa conversão, aquela vida que você vivia antes, você não vive mais. Você não é mais aquela pessoa, você é uma pessoa transformada. E para melhor, diga-se de passagem. Se você hoje está em Cristo Jesus e você acha que a sua vida de antes é a que era boa, eu sinto te informar, mas você está em todo lugar, menos em Cristo. Porque em Cristo nós somos nova criação. Eu sempre falo e não tenho orgulho nenhum de falar isso, mas também não tenho medo nenhum de falar. Vocês não iriam querer conhecer o Leandro de 22 anos atrás. Porque eu não quero conhecer o Leandro, não quero nem lembrar do Leandro de 22 anos atrás. Porque em Cristo eu sou nova criação. Eis que tudo se fez novo e as coisas velhas passaram. Então, quando você olhar para a sua vida hoje, em Cristo, louve a Deus pelo que Ele fez na sua vida. Louve a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida. E se você ainda não entendeu isso, eu vou dizer como Paulo, I urge you, oh meu Deus, eu imploro a você, pense nessas coisas. Se você ainda não experimentou esse poder de mudança, de redenção em Cristo Jesus, pense nisso hoje. Não saia daqui da mesma maneira que você entrou. Que isso tudo que eu tenho dito aqui faça diferença na sua vida, que faça você pelo menos pensar. Ensinar é parte crucial do discipulado, irmãos. É para isso que nós estamos aqui. A grande comissão, ela não se limita a conversões. As grandes jornadas evangelísticas pelo mundo, elas geram muita conversão. Mas é o papel da igreja ensinar. Tanto que, diga-se de passagem, a jornada evangelística do filho do Billy Graham, como é que é o nome dele?
Franklin Graham. Até hoje, eles me mandam e-mail das pessoas que foram lá na frente e que aceitaram aquele chamado, aceitaram aquele apelo, e eles dizem, pastor, por favor, acompanhe essas pessoas, me dá o nome delas todas. Entre em contato com essas pessoas, algumas delas estão aqui, inclusive. Entre em contato com essas pessoas. Isso é discipulado. Não é só fazer o apelo, glória a Deus, aceitou Jesus, vai embora para casa, vamos viver felizes para sempre. Não, exige ensino, exige discipulado. A grande comissão, ela não pode se limitar só a isso. Ela envolve um contínuo aprendizado. E é em todos nós, não é só nos novos convertidos, não. Ou você acha que você é o super crente? Eu não me acho um super crente. Todo dia eu aprendo. Todo dia eu peço, Senhor, me transforma. Todo dia eu peço, Senhor, me perdoa. Senhor, me muda. Senhor, faz eu morder a língua, se eu vou falar alguma coisa que não presta. Tô com a língua meio mordida esses dias, né, amor? Cheio de afta. Será? Jesus, então, ele enfatiza que a obediência é importantíssima no discipulado, indicando, então, que o discipulado não é apenas sobre conhecimento, mas sobre aplicação prática. Irmãos, uma coisa é saber informações a respeito de Cristo, outra coisa é viver para Cristo. Sabe por quê? Porque o mundo está cheio de teólogo que sabe só informação acerca de Cristo. Inclusive, eu fiz uma faculdade de teologia onde a metade dos professores que estavam lá não eram crentes. Devia ser proibido, mas não é. Na verdade, eu até aprendi algumas coisas e um professor disse, ele mandou eu ler um livro um dia, e era de um cara que ele falava tanta besteira, mas tanta besteira, que eu falei, professor, eu me recuso a ler esse cara. Ele falou, mas você tem que ler. Sabe por quê? Porque você tem que entender essas ideias para você poder rebater elas. Então nós temos que entender essas coisas. E no começo eu relutei um pouco, mas depois eu entendi mais ou menos o que aquele cara estava querendo dizer. Nós precisamos entender, e aqui no lugar onde nós estamos, vai ser até, você vai pular para trás, quando eu falar, mas sabia que você tem que ler o Alcorão? Para você poder rebater ele. Sabe por quê? Porque eles leem a Bíblia. Aliás, os filhos dele, de 7 anos de idade, sabem o Alcorão de cor. Será que os nossos filhos conseguem decorar pelo menos um versículo bíblico? João 3,16? O filho deles, com 7 anos de idade, sabe o Alcorão de cor. Se você for sentar para conversar com um menino de 12 anos de idade e você não conhecer a sua Bíblia, ele te põe no bolso. Ele vai falar que o seu Jesus é só um mestre, ele vai falar que o seu Jesus é só um grande profeta, é isso aí que ele vai dizer para você. O que nós estamos fazendo com os nossos filhos? Nós estamos discipulando nossos filhos? Nós estamos discipulando a nossa família? Estamos ensinando os nossos filhos? Ou nós estamos deixando? Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Não pode. Então Jesus, ele enfatiza essa obediência, indicando que o discipulado não é apenas conhecimento, mas é vida prática. Vida prática. 2 Timóteo 3,16, diz assim, toda a escritura é útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir na justiça, capacitando os crentes para toda boa obra. Veja isso, toda a escritura, não é só o Novo, nem não é só o Velho Testamento, e não só as cartas paulinas, é toda a escritura. É útil para ensinar, é útil para repreender, é útil para corrigir e instruir na justiça, para nos capacitar, os crentes, para a boa obra. Então ensinar não é apenas um ato verbal, mas um processo de exemplo de vida e conduta. Você já tentou ensinar alguém a fazer alguma coisa? Já tentou ensinar alguém a fazer alguma coisa? Vou usar aqui o Luciano. Luciano vai me ensinar a pintar uma parede. Ele pega uma lata de tinta, me dá um pincel e fala, vai lá, pastor, pode pintar. É assim que faz? Não, ele vai pegar e vai fazer. E é assim que faz, pastor. Eu era professor de educação física no Brasil. E era uma coisa que eu tinha brotoeja de ver. De pessoas que estudaram comigo, de que
Isso eu estou falando de 25, 26. Nem tanto. 25, 26 anos atrás. 25, 26 anos atrás, né? 25, 26. E aí, a gente ia para a faculdade e nós tínhamos aulas teóricas e tínhamos aulas práticas. E no dia da aula prática, é que você vai ensinar como é que você vai dar aula. E tinha gente que se recusava a fazer. E aí eu tinha um professor que ele era... Isso há 25 anos atrás, 26, ele já tinha lá seus 70. Então ele era velha guarda. Né? Ele era antes da velha guarda. Então ele era sargentão, ele era um cara que falava assim, não, quero que você faça, por exemplo, uma bandeja no basquete. Quero que você pegue e faça uns 3 passos no handball. Quero que você faça um toque de vôlei. E as pessoas falavam assim, não precisa. Ele virava assim e falava assim, você vai ser um professor de meia pataca. Você não vai prestar para nada. E ele falava na lata. E as pessoas ficaram chateadas com ele. Não, como assim? Ele falou, como é que você vai ensinar alguém aquilo que você não sabe? Você só sabe a teoria. Você não sabe a prática da coisa. Você sabe como faz, mas você não sabe como fazer. É exatamente isso que o Senhor Jesus está falando para a gente aqui. Não basta ter conhecimento acerca de Cristo, não basta saber tudo sobre teologia e viver uma vida dissoluta. Não basta saber que você é salvo, você tem que viver como um. Nós temos que viver como um salvo, não é só saber que somos salvos. Nós não devemos só saber que devemos anunciar, nós devemos anunciar. Não basta saber que nós devemos deixar a vida velha para trás, nós temos que deixar essa vida velha para trás. Não basta só essas coisas. Então a igreja é um meio pelo qual Deus realiza esse chamado na vida dos crentes. O Espírito Santo, ele trabalha em nós através da pregação e do ensino para atrair pecadores a Cristo. Pregadores também. Ele que atrai. O batismo e o ensino, então, eles são aspectos inseparáveis. Não é só converteu, batizou, vai com Deus. Não deve ser. Precisamos ensinar. O batismo inicia o crente na fé e o ensino contínuo o amadurece. Precisamos ser crentes maduros, amém? Isso não estou falando de idade, cabelo branco, ou sem cabelo. Não é disso que eu estou dizendo, não é dessa maturidade que eu estou dizendo. Estou dizendo de maturidade espiritual. E em terceiro lugar, a promessa constante da presença de Jesus. Ele mesmo prometeu. Certamente, o final do verso 20. Certamente estarei com vocês todos os dias até os fins dos tempos. Nós temos aqui uma promessa do Senhor Jesus. Jesus garante aos seus discípulos que Ele estará com eles continuamente. A palavra certamente, ela traz ênfase e assegura a veracidade da promessa. Ele está dizendo, certamente, verdadeiramente, eu estarei com vocês. Então essa presença não é limitada a um período específico, mas ela se estende até o fim dos tempos, até que Ele volte, apontando então para a eternidade. É o que eu disse, é o hoje e agora e o ainda não. Então Ele nos diz, faça isso hoje, mas olhe para a eternidade. Olhe para o ainda não, que eu estarei com vocês até lá. Até lá. Então essa promessa reflete a fidelidade de Deus estar presente com o seu povo. Deus, desde o Antigo Testamento, Deus prometeu estar com Israel. Êxodo 33, 14. Em Jesus, essa promessa se encontra em seu cumprimento pleno, com a presença de Deus em pessoa, habitando entre nós. Então a presença de Jesus ela é essencial para a missão da igreja. Sem Ele, os nossos esforços são meramente para nada, são insuficientes. Então Jesus ele assegura que enquanto os discípulos obedecerem ao chamado de ir, batizar e ensinar, Ele estará com eles dando força, coragem e orientação. É Ele que faz. Jesus prometeu o Espírito Santo como aquele que estaria com os crentes para sempre. Veja, Jesus prometeu o Espírito que estaria com os crentes para sempre. Nós precisamos ter aqui o entendimento correto do que se diz isso. Nós vemos no Antigo Testamento, antes de Jesus, que o Espírito Santo pairava sobre uma pessoa,
E Deus, então, essa pessoa desagradava a Deus, Deus tirava dele o espírito, colocava em outro. Isso é o Antigo Testamento. Novo Testamento, Jesus Cristo veio, habitou entre os homens, o Deus encarnado, o Verbo se tornou carne. Ele vai e diz, eu vou enviar o meu Espírito para estar com vocês, quanto? Até o final dos tempos. Então para com esse negócio de falar que o Espírito entrou, agora saiu. Estava ontem, hoje não está mais. Gente, não. João 14, 16 diz, e eu pedirei, Jesus dizendo, eu pedirei ao Pai, Ele lhe dará a vocês outro conselheiro, o Espírito Santo, que esteja com vocês, quanto? Para sempre. Para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode, veja, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê e nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Por quanto tempo? Para sempre. Então a presença de Jesus na igreja manifesta através do Espírito, que capacita, guia, conforta e age através dos crentes. Efésios 1, 13 e 14, um dos meus versos favoritos. E eu acho que semana passada eu citei esse verso e falei Efésios 1, 10. Eu acho que eu falei errado semana passada. Ninguém me corrigiu por quê? Ou vocês não estavam prestando atenção, ou então vocês não se lembram do verso. Efésios 1, 13. Semana passada eu falei Efésios 1, 10. E por que não falou? Estou brincando. Efésios 1, 13. Eu falei Efésios 1, 10. Mas Efésios 1, 13. Veja, olha isso. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram nele, vocês então foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa, e é Ele quem nos dá a garantia da salvação. Então a promessa da presença constante de Jesus, Ele traz consolo para os crentes ao enfrentarem desafios. A certeza que Jesus está presente oferece paz em meio a tribulações e garante que os crentes nunca estão sozinhos. A presença de Jesus é garantia de que aqueles que pertencem a eles são guardados até o final. Filipenses 1,6. Paulo dizendo aos filipenses o seguinte, eu estou convencido, eu tenho certeza disso, de que aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Porque quem começou a boa obra foi Cristo, não foi Paulo, não foi o pastor Leandro. E graças a Deus por isso, porque foi ele quem começou. Então a presença de Jesus, ela fortalece a fé e a perseverança dos santos. A promessa de Jesus é uma garantia de sucesso na missão da igreja, porque é Ele quem faz, é Ele que age, e é Ele quem converte. O Senhor da igreja está presente com aqueles que trabalham para cumprir a grande comissão. Isso não só motiva, mas também dá segurança de que os nossos esforços não serão em vão. Onde está isso? 1 Coríntios 15, 58. Tem que ser minha esposa para falar, né? É meu favorito. 1 Coríntios 15, 58. Irmãos, mantenham-se firmes. Não se abalem, porque o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Não é em vão. Então os crentes aguardam o retorno de Cristo com a certeza de que Ele está presente agora e será plenamente revelado na glória. Então isso nos encoraja a viver com esperança. Amém? Aplicações práticas, então, para a nossa vida. Como é que eu posso aplicar isso, então, de maneira prática hoje, pastor? Vamos lá. Primeiro, nós devemos depender da orientação e capacitação do Espírito Santo nessa missão. É Ele quem nos envia, é Ele quem manda, é Ele quem capacita e é Ele quem faz. Nós somos meros agentes, ou co-agentes nesse processo. A oração, claro, é fundamental para podermos discernir a vontade de Deus e buscar a direção
de como fazermos. A igreja é chamada para ser um corpo ativo na proclamação do Evangelho, tanto em comunidade, quanto em missões globais. Fazer discípulo não termina com a conversão, irmãos. Fazer discípulo não termina com a conversão. Ela envolve processo contínuo de ensino e formação espiritual. A igreja deve ser intencional. Você, igreja. Estou falando de Cliff Oak, estou falando de você, igreja de Cristo. Nós, igreja, nós devemos ser intencionais em agregar outros membros à igreja de Cristo. O discipulado, ele acontece em comunidade. A igreja deve promover ações comunitárias. Graças a Deus nós temos feito. A igreja, ela precisa formar e equipar líderes para que possam levar adiante a missão de fazer discípulos. O ano passado, nessa mesma época do ano, eu disse para a equipe de liderança, a nossa missão, porque de 3 em 3 anos nós trocamos a liderança da igreja, com exceção do pastor. A não ser que a igreja fale, não, nós queremos mais o pastor, vamos arrumar outro. Aí é outro caso. Mas de 3 em 3 anos, com exceção do pastor, nós trocamos a liderança da igreja. Nós levamos para a igreja votar pelos novos líderes. Algum desses líderes fala, não, eu gostaria de continuar. Nós trazemos para a igreja, olha, esse aqui, ele gostaria de continuar, esse está saindo, mas tem esse para entrar. O que vocês acham? Vamos votar. Nós votamos em assembleia. A membresia da igreja, então, ela vota. E uma das coisas que eu disse para os líderes desculpe, o ano passado não, há 2 anos atrás, eu disse, nós temos 3 anos. Vocês e eu temos 3 anos para andar com alguém, para discipular alguém e para preparar alguém para entrar no seu lugar. No meu, não. Vocês entenderam, né? Nós temos que andar com alguém, preparar alguém para entrar no nosso lugar. Como eu disse, quem garante que amanhã eu estou aqui? E você acha que se amanhã eu morrer, a obra vai parar? Você acha que se você fizer beicinho e falar, também não faço mais, você acha que a obra vai parar? Também não quero. A obra não para. A obra não depende de você. Sinta-se privilegiado por fazer parte dela, mas ela não depende de você, nem de mim. Como eu disse antes, se eu não pregar, as pedras vão clamar. Então, cada membro tem esse chamado. A missão de fazer discípulo, ela é desafiadora, mas a igreja é chamada para encorajar e apoiar nessa jornada. Então, que sejamos, primeiro, honestos, ao dizer para as pessoas que elas precisam se arrepender e elas precisam crer que Cristo é o Senhor. Mas haverá um preço para isso, e haverá um preço por isso. Esse evangelho barato de que venha para o Senhor e tudo ficará bem na sua vida é um evangelho muito barato. Apesar de ser chamado evangelho da graça, de graça não tem nada. Exige renúncia. Exige morte para mim mesmo, para que eu possa ser vivificado em Cristo. Exige morte da minha vontade, exige morte da minha carne, para que eu então possa fazer a vontade dEle na minha vida e na vida dos outros que estão ao meu redor. Que sejamos, então, honestos para dizer às pessoas que elas precisam se arrepender, mas que haverá um preço. Que haja em nós uma urgência de dizer que as pessoas que se arrependerem e quererem e serem salvas, amanhã pode ser tarde demais. Não deixe para amanhã. Que sejamos honestos o suficiente em dizer que essa nova caminhada não será fácil. Mas o Senhor nos prometeu que estaria conosco até o final dos tempos. Não é fácil, mas Ele prometeu que estaria conosco. E o objetivo final de fazer discípulo é não ou tão somente a glorificação de Deus. A igreja deve manter a adoração central em todas as suas atividades. Eu estou falando aqui de adoração. Adoração. A nossa missão é, acima de tudo, um ato de adoração ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, irmãos. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Que Ele nos capacite, que Ele nos abençoe para essa boa obra.
Se você, porventura, não faz parte ainda dessa boa obra, não deixe para amanhã. O dia é hoje. O dia de se arrepender é hoje. O dia de clamar por salvação é hoje, não é amanhã. Amanhã pode ser tarde. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém? Vamos levantar e vamos orar? E tem uma música para a gente cantar junto no final, né? A música